E aí, irmandade, tudo bom com vocês? Quero mandar aí um salve a todos que estão assistindo esse vídeo. E eu tô com uma ideia diferente, fazer um vídeo fora da moto, trocar uma ideia com vocês bíblica. Hoje de manhã não trabalhei, passei a manhã em casa e veio essa ideia na mente. Que ideia é essa? Em meio aos vídeos que eu posto em cima da moto, postar vídeos falando, comentando alguma coisa concernente à palavra de Deus. Em outras palavras, trocar em miúdos, entregar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que em meio às correrias que a gente tem, não vai ser fácil a gente estar sempre fazendo vídeos assim, mas sempre que a gente puder, vamos fazer um vídeo deixando a palavra de Deus ao seu coração, e que Deus venha através desses vídeos abençoar a sua vida. E eu até pensei no nome, estava deitado na cama, que não é muito longe daqui. Eu estou no meu quarto, esse sofá aqui é no meu quarto, a minha cama é aqui na minha frente. Você observar aqui no cantinho, ó, meu roupeiro, isso aqui é o meu quarto. Eu não vou girar 360 graus porque entende, né? Mas aí eu até pensei em um nome para esses vídeos. Nome esse que eu queria colocar nesses vídeos é uma mensagem no sofá lá de casa. Não sei se vai ficar legal aí, mas mais ou menos isso que eu pensei. Quando você vê assim um vídeo, uma mensagem no sofá lá de casa, é uma mensagem de Deus à sua vida, ao seu coração, aqui em casa mesmo. Quando tiver aquele momento de folga, aquele momento que não esteja na luta, a gente trocar uma ideia. Eu estou aqui com a Bíblia, está aberta, e eu queria, se possível for, que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 8. Que diz assim a palavra de Deus. Se você tiver aí uma Bíblia na sua casa, na estante, no rack, se você tiver aí uma Bíblia aí, sei lá, na sua sala, em algum lugar da sua casa, na bolsa, se você estiver com a Bíblia na mão, pega ela aí. Vamos meditar no que tem a palavra de Deus. Eu até me preocupo também nessa questão, falar da palavra de Deus, porque muitas pessoas se levantam para falar da palavra de Deus e não se levanta com o intuito de falar da palavra de Deus, se levanta com o intuito de propagar, sei lá, a sua religião, propagar a sua igreja. E aqui eu não vou mencionar o nome da igreja que eu frequento, o nome da igreja que eu congrego, para depois não se levantar aquele dizendo, já vem mais um querendo divulgar a sua igreja. Não. O objetivo disso aqui não é divulgar o nome de uma igreja, é divulgar o nome ou a palavra de Deus, o nome de Jesus. O único objetivo é esse, é divulgar o nome de Jesus. Esse é o verdadeiro objetivo. Não é divulgar uma religião, sabendo que eu sou evangélico, eu frequento uma igreja evangélica, mas o objetivo não é esse. E aí fica bem claro para você que talvez tenha pensado que está se levantando mais um para querer aparecer, longe de mim. Eu quero divulgar cada vez mais a palavra de Deus. E eu fui incomodado a pegar a Bíblia e eu primeiro veio a ideia de fazer um vídeo aqui no sofá falando da palavra de Deus, e eu não vou perder essa oportunidade. Se você quiser nos acompanhar, eu vou abrir a primeira mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 8, que diz assim: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amigos, irmãos, motoqueiros ou não, que está assistindo esse vídeo,
Essa palavra aqui, Jesus ele fala para João em uma ilha chamada Ilha de Patmos. João é aquele que escreveu o Evangelho de João. Esse João aqui é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Ele estava preso através do governo romano, através da perseguição romana, foi lançado na Ilha de Patmos, e na Ilha de Patmos ele teve revelações das coisas do que ia acontecer nos últimos dias. Jesus ele passa a ordem para João para ele escrever tudo o que ele ia ver das coisas concernentes aos últimos dias, que ia acontecer aos últimos dias. A essa igreja aqui chamada Filadélfia, a essa carta aqui que ele envia para Filadélfia, me chamou a atenção esse versículo, nesse momento me chamou a atenção esse versículo que diz: eu conheço as tuas obras. Esse que tem posto de ti uma porta aberta. E aí muitas das vezes se levanta aquele evangelho, ou se levanta aqueles que se diz pregadores do evangelho, que vem com aquele evangelho, ou pega essa passagem aqui, de prosperidade. Nosso Deus é um Deus rico, nosso Deus é um Deus próspero, é um Deus que ele abençoa o seu povo quando busca-o, mas aqui quando fala porta aberta, não é a porta da finança, da prosperidade, da chave da casa, da chave do carro, da chave. Muitas pessoas distorcem o que tem na Bíblia. E aí cabe a nós levar a você uma palavra de esclarecimento concernente a isso aqui. Jesus ele se apresenta para João no capítulo 1, quero voltar aqui com você. No capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim, no versículo 10, João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava dizendo que ele foi arrebatado em espírito, teve uma visão no dia do Senhor e surgiu ali uma voz com um barulho terrível, grande, um barulho assustador, como ele descreve aqui, de trombeta. E essa voz dizia no versículo 11: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí começa a dizer o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa que a gente pegou aqui foi Filadélfia, capítulo 3, versículo 8. Quando a gente vai para o dicionário e vê o dicionário falar sobre porta, o significado de porta é uma abertura em uma parede no nível do pavimento, que dá acesso de entrar ou de sair. Todo mundo sabe disso, se estuda isso no primário. E desde de casa a gente aprende o significado de uma porta. O que é uma porta? É aquela abertura em uma parede que me faz entrar, que me faz ir aonde o meu corpo físico, a matéria, não pode ir, entrar, passar. Nós sabemos que uma parede sem porta, ela se torna intransponível, ela não pode passar para o outro, você não vai poder passar para o outro lado. Aí a gente vê o dicionário explicar bem isso. Como eu falei, o Senhor ele manda João escrever essas cartas a essas igrejas e ele diz: eu sou a porta. A gente vê Jesus falando: eu tenho posto diante de ti uma porta. E que porta é essa? Será que é a porta da prosperidade? A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Sem conhecer a palavra de Deus, o povo perece. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente lendo a Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele diz assim, no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entendeu aí a mensagem? Lá para Filadélfia: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Em João, no Evangelho de João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim:
eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, João 10:9 diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, se alguém entrar por mim, será salvo. A porta que Jesus levara para Filadélfia era a porta da salvação. Ele estava dizendo ali, ó, se vocês da igreja de Filadélfia entrar, fazer a minha vontade, vocês vão ser salvos. Se vocês entrar em me buscar, se vocês entrar através da minha palavra em fazer a minha vontade, vocês vão ser salvos. A gente vê em João, mesmo João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você pode me perguntar assim, como é que pode esse versículo que Jesus ele cita, dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, ter alguma coisa a ver com relação à porta? Se você ler Bíblia, você vai ver que lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, você vai ver Deus falando com Moisés, estabelecendo a Moisés ordens, mandados de ele erguer, edificar um tabernáculo. A primeira igreja que existiu foi chamada-se de tabernáculo. E aí a gente vê que as ordens que Deus deu para Moisés, aquele tabernáculo ele não era um lugar inacessível. Ele tinha sua acessibilidade, ele tinha portas ali. E a gente vê que a primeira porta era a porta do pátio. Quando você estuda sobre o tabernáculo, você vai ver ali dizer que aquele tabernáculo tinha uma porta que separava o pátio de outro cômodo, que era o lugar santo. A segunda porta, como eu falei, era o lugar santo. E a terceira porta era o lugar santo dos santos. Aí Jesus ele traz em miúdos para o povo da sua época, dizendo assim, ó, se você quiser sair do pátio e entrar até o lugar santo dos santos, lembrem-se que lá na antiguidade Moisés ergueu o tabernáculo e fez portas e deu nome àquelas portas. A primeira porta, ela se chamava de caminho no tabernáculo. A segunda porta, ela se chamava de verdade. E a terceira porta, ela se chamava de vida. Aí se encaixa o que Jesus disse em João 14,6. Eu sou o caminho, primeira porta. Eu sou a verdade, segunda porta. E eu sou a vida. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Jesus ele é a porta que leva o homem a Deus. De Gênesis a Apocalipse, não tem outra porta. A única porta de salvação é Jesus. João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim, se eu não me engano, em capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, vocês não se esqueçam que dentre Deus e o homem tem um advogado, um advogado, Jesus Cristo, o justo. É a única porta que leva o homem a Deus, o caminho, a verdade e a vida do tabernáculo. Hoje, em nossos dias, é Jesus. A gente vê na porta do lugar santo dos santos, tinha uma cortina que separava os homens de ir até aquele lugar. E só podia entrar um homem ali. Esse homem era o sacerdote. Eu estou entrando na questão das leis lá de Israel, na questão dos ensinos que foi passado para Moisés, para os israelitas, para os judeus. E eles, como sendo uma nação que foi escolhida por Deus, vai ser uma nação separada de todas as outras, para adorar a Deus, Deus passou essas ordens para eles e a gente vê que mesmo Deus abrindo a porta da salvação para Israel, Israel se afastara de Deus. E aí ao ponto de Jesus chegar a ver que Israel não ia conseguir levantar um homem capaz de remir todos, ele diz, não, eu tenho que descer
ir até a terra, me transformar como homem, me materializar como homem, passar ali a sentir o que os homens sentem. E como na antiguidade tinha o sacrifício de um cordeiro, eu vou me sacrificar pelos homens, pois só existia um naqueles dias, o sacerdote, que entrava no lugar santo dos santos pelaquela porta. Só existia um, ele passava o ano todinho se santificando, e no final de um ano ele ia lá e sacrificava por ele, e depois pela população ali que vivia ali em Israel. Aí Jesus diz, não, eu quero abrir, escancarar essa porta, não uma porta de prosperidade como um povo hoje prega, venha para cá, venha, queime aqui na fogueira santa, venha para cá, caminhe aqui, faça isso, compre a terra de Israel, compre a água do Rio Jordão que você vai prosperar. Jesus, ele não leva essa porta aí. Jesus, ele, em outras palavras, ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, a porta está aberta, eu estou aberto, eu estou de braços abertos para vocês. Eu sou a porta da salvação. O objetivo de Jesus nessa terra, certo que ele abençoa, que ele faz prosperar, que ele traz riquezas para a nossa vida, traz sim, mas o objetivo dele nessa terra foi de trazer a salvação para o pecador perdido que estava caminhando para o inferno. E aí a gente vê que na antiguidade, lá em Êxodo capítulo 26, versículo 32, tinha-se um véu que separava o lugar santo dos santos, e no lugar santo dos santos tinha a arca do Senhor, tinha ali aquele símbolo de presença de Deus ali. E aí um homem só, como eu já falei, entrava lá. Aí Jesus, a gente vê que na morte de Jesus, lá em Mateus, nos evangelhos, você vê que quando Jesus diz assim, Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito, a gente vê que o véu do templo, que já não era mais tabernáculo, foi erguido por Salomão e depois foi erguido outro templo, foi destruído de Salomão e erguido outro templo, e aquele templo que foi erguido depois, ali que era símbolo do tabernáculo, tinha também sim um véu. A gente vê que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos mostrando que Jesus é a porta aberta a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 24, diz assim, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É fácil você ver o mundão lhe oferecer pratos e mais pratos? Não é fácil. E o mundo só oferece o que é bom, é uma verdade. Mas o caminho de Deus, a porta que é Jesus, é estreito caminhar com Ele, mas o que nos alegra é que o final dele é de vida. E o do mundo, a porta que o mundo oferece, que abre, que é espaçoso, o final é de morte, é inferno. É uma realidade indiscutível. Só existe dois lugares para onde eu e você vai depois dessa vida. Ou para o céu, ou para o inferno. Escolhei por entrar pela porta estreita, que é Jesus. E aí, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala sobre duas portas, como eu falei. Ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus, ele vai sempre levar você a se encontrar com a vida que é Deus. E aí para aquela igreja lá em Laodiceia, depois das revelações que ele deu a João, eu estou finalizando, ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que sou eu a porta. Sou eu que levo você até a Deus. Para de se enganar com contos, com fábulas, e começa a acreditar na palavra de Deus, pois Ele está voltando. A porta aberta, como foi nos dias de Noé, que Noé pregou, que Noé ensinou, que se dava em casamento, que trabalhava, ninguém queria saber da pregação de Noé, e estava aberta da arca. Mas quando Noé entrou, a porta se fechou. E para mim e para você, estamos com a porta aberta da misericórdia de Deus, porque a trombeta ainda não tocou. Mas aí a Bíblia diz que a qualquer momento Jesus vai voltar e vai arrebatar um povo a morar com ele no céu. Povo esse
que entra a caminhar com Ele, que faz a vontade dEle, que foge das suas paixões, que nega o seu eu e faz o querer dEle. Porque viemos nessa terra, certo, com o objetivo de propagar, de fazer a vontade de Deus. Que essa mensagem venha ficar ao seu coração, que você nunca venha esquecer, que aquilo que Jesus disse para Filadélfia: eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta, eu conheço as suas obras. Jesus te conhece, meu amigo, sabe que a gente tem pouca força mesmo, sabe, somos falhos, somos pó, isso aqui cozinhado, assado, frito, de todo jeito é carne, e a tendência da carne é fazer o que ela gosta, mas que a gente venha crucificarmos, que a gente venha rejeitar as paixões da carne e fazer a vontade de Deus, que entrar no reino dos céus por Jesus. É o único caminho, verdade e vida, o único é Jesus. E aí fica essa ideia, fica essa mensagem ao seu coração, que Deus em tudo vos abençoe, e assim que pudermos vamos transmitir outras mensagens de Deus ao seu coração. A vida é corrida, estamos na luta, em cima da moto, para lá, para cá. Hoje abriu essa exceção de estar em casa pela manhã, já logo mais eu vou estar trabalhando, 1 hora eu volto ativa, e talvez a gente não tenha tempo de fazer vídeos assim constantes, mas sempre que pudermos vamos aqui no sofá de casa transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Valeu, forte abraço a todos.